Uma boa tarde, que Deus te abençoe. Mais uma semana começando e podemos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. E nessa tarde eu quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no seu capítulo 6. Nós faremos as leituras dos versículos 1 até o 7, uma história bem interessante. E o tema da nossa meditação de hoje é a fidelidade de Deus para com os seus servos. Diz assim então a palavra do Senhor, me acompanhe na leitura. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeiras. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Até aqui. Uma história muito interessante que se passa lá no antigo Israel, na época do grande profeta Eliseu, sucessor do igualmente grandioso profeta Elias, homem de Deus. E naquela época é interessante que alguns jovens, alguns homens começaram a seguir estes profetas, dando início ao que é relatado no texto bíblico como escolas de profetas. Eram discípulos então de Elias, que depois tornam-se discípulos de Eliseu, e ao que tudo indica, eles viviam ali juntos, né? Estavam ali sempre juntos, aprendendo de Eliseu. E essa obra estava prosperando, né? Numa época difícil, numa época de grande idolatria, de uma sucessão de reis muito ruins que estavam ali reinando em Israel. Só para a gente se situar, o rei na época desse texto, na época de Eliseu, era o rei Jorão, filho de Acabe com Jezabel. Jezabel que institui a idolatria em Israel, que perseguia os profetas do Senhor. Então não era uma época fácil para você servir a Deus, mas aqueles homens estavam dispostos, né? Estavam ali buscando a Deus, e nós podemos perceber já a fidelidade de Deus sobre aquele ministério, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perseguições, de ser uma época difícil, o ministério estava crescendo tanto que era necessário construir um lugar maior, um espaço maior, para que aqueles homens pudessem então aprender de Eliseu, viver ali aquela escola de profetas. E Eliseu prontamente aceita a ideia, né? Nós vemos aí a mão do Senhor, e aqueles homens então, juntamente com Eliseu, vão até o Rio Jordão cortar madeira para poder então construir um lugar maior. Percebemos que são homens humildes, né, que estão ali fazendo o seu melhor na obra do Senhor. Mas nós vemos a fidelidade de Deus, né? Isso é muito claro, que igualmente se aplica às nossas vidas, como se aplicou aos discípulos de Jesus, né? Se nós lembrarmos ali no momento em que Jesus dá a grande comissão, aquilo que nós chamamos de a grande comissão, ou o ide, né, fazer discípulos de todas as nações, nós vemos que Jesus ele também deixa aos seus discípulos, que eram igualmente pessoas muito humildes, carentes de recursos, ele deixa uma promessa, a promessa de que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa se cumpriu, né? Nós vimos a fidelidade de Deus ao longo de toda a história, né? Mais de 2000 anos se passaram, né? E nós estamos aí ainda vendo a igreja crescendo, o evangelho se propagando, alcançando povos, alcançando nações, ou seja, a obra que Jesus iniciou com aqueles homens, ela prosperou.
a despeito de todas as dificuldades, nós vemos a fidelidade do Senhor em todos os momentos, em todas as épocas, e hoje nós somos fruto, nós somos resultado do trabalho daqueles discípulos que caminharam com Jesus. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus e igualmente temos uma obra e um trabalho também a realizar no Senhor. E assim como Deus, como Jesus prometeu que estaria com seus discípulos, Ele também está conosco. A fidelidade de Deus, ela é manifesta àqueles que são seus servos, àqueles que estão fazendo a sua obra, que estão fazendo a sua vontade. E Deus estava presente ali com aqueles jovens profetas, discípulos de Eliseu, numa época de perseguição, numa época de idolatria, mas eles estavam prosperando, a escola de profetas estava prosperando. Porém, o trabalho do Senhor não é isento de dificuldades, como o próprio texto nos mostra. Enquanto eles estavam ali construindo aquela casa, maior, para que eles pudessem aprender ali de Eliseu, algo inesperado acontece. Algo bastante comum, bastante corriqueiro, mas que gerou uma grande dificuldade naquele momento. É importante a gente entender que aquela época era uma época muito diferente da nossa. Talvez se hoje a gente pensasse, olha, eu emprestei uma ferramenta de alguém e eu quebrei essa ferramenta ou perdi essa ferramenta sem querer, a gente resolveria muito facilmente. Apesar de ter algum custo, a gente iria até alguma loja de material de construção, compraria uma nova ferramenta e o problema estaria resolvido. Mas não era assim na época de Eliseu, na época daqueles jovens discípulos. Por volta de 840 a.C., metal, objetos de metal, como por exemplo um machado, eram raros e caros. Por isso é que aquele jovem tinha emprestado um machado, mais especificamente a ponta do machado. E ele perde no momento ali em que ele está cortando uma árvore à beira do rio. E aquilo causa ali um desespero, a gente percebe muito claramente no texto o desespero daquele jovem, que ele vai dizer, ai, meu senhor, era emprestado. Eles eram homens muito pobres, aqueles discípulos, aqueles estudantes de Eliseu, eles eram pobres. Era uma época realmente muito difícil, então talvez ele não tivesse nem condições de pagar o valor daquele machado, e muito menos de ressarcir, de comprar outro, de ter acesso a outro, o que também iria paralisar a obra que eles estavam ali fazendo. Então, naquele momento, aquela situação corriqueira pareceu uma grande dificuldade, um grande impedimento naquele momento. Porém, Eliseu, um homem de Deus, um homem de fé, prontamente agiu naquela situação. E mediante o poder de Deus, nós vemos ali mais um milagre sendo realizado, numa situação simples, cotidiana, a qual todos estamos sujeitos. Eliseu, ele pega ali um pedaço de madeira, um pedaço de pau, como diz aí o texto, e ele joga no exato lugar em que o discípulo diz para ele, olha, foi aqui que caiu o machado, e aquele pedaço de madeira é lançado ali no rio e, milagrosamente, o machado flutua. Você já viu metal flutuar? Com certeza não, porque isso quebra todas as leis científicas às quais nós estamos sujeitos. Metais, eles não flutuam, nós temos a gravidade, nós temos a densidade dos corpos. Então, o que acontece ali é algo realmente inesperado, sobrenatural, um verdadeiro milagre. Mas o mesmo Deus, o próprio Deus que criou o mundo e criou todas as leis que regem o mundo, ele consegue transpor essas leis, e naquele momento ele simplesmente faz um pedaço de metal flutuar. Humanamente impossível, não sabemos exatamente como ele fez aquilo, se ele altera as moléculas, se ele altera como Deus agiu naquele momento, é algo que cientificamente a gente não consegue explicar. Mas aquele simples fato cotidiano foi usado por Deus para revelar mais uma vez o seu poder,
sobre todas as coisas, a sua soberania sobre a criação, sobre tudo aquilo que ele criou, sobre tudo aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então Deus mostra o seu poder, revela o seu poder naquela simples situação e também revela o seu cuidado, né? Ele estava ali preocupado com o desespero, com a situação daquele jovem, e por meio da fé de Eliseu, o poder de Deus foi manifestado naquela situação. O machado foi recuperado, certamente isso foi motivo de grande alegria, de grande festa, a tal ponto de ter sido registrado nas Escrituras, para que hoje nós ainda pudéssemos compartilhar essa história. O que nos mostra que servir a Deus, a vida com Deus, ela é cheia de dificuldades. Dificuldades maiores, mas dificuldades corriqueiras. E cada uma delas, sejam as grandes dificuldades ou as menores, são oportunidades que temos de buscar a Deus e de depositar no Senhor a nossa fé e a nossa confiança. Talvez aquele jovem tenha pensado que, será que Deus vai me atender numa coisa tão simples, né? E às vezes a gente fica pensando a respeito de orações por situações que nos parecem muito simples, como se Deus só agisse em situações muito grandiosas. Veja, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que andava diante de Israel numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem. Será que Deus ele só age nessas coisas maravilhosas? Mas nós percebemos claramente que Deus age em todo o tempo, em todas as situações, sejam elas pequenas ou grandes. Deus se importa conosco. Ele se importou e ele viu a aflição daquele jovem naquele momento que havia perdido aquele machado, que era tão caro para ele. Mas naquele momento Deus manifesta a sua fidelidade. Deus manifesta o seu poder e ele pode e quer fazer o mesmo nas nossas vidas. Então a caminhada cristã, a caminhada do servo de Deus, ela é repleta de dificuldades, maiores ou menores, cotidianas, mas nós podemos confiantemente colocar cada uma delas diante do Senhor, sabendo que todas elas são oportunidades nas quais Deus pode revelar a sua grandeza, revelar o seu poder, se revelar de novas maneiras a nós, porque a vida com Deus ela não é uma vida monótona, o conhecimento de Deus não é algo que se esgota. Olha, eu já caminho há 10 anos, 20 anos, 30 anos com Deus, eu já sei tudo sobre Deus. Não é assim que funciona. Deus tem sempre algo novo a nos mostrar. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é grandioso, é majestoso. E nós sempre temos a oportunidade de conhecer a Deus de maneiras novas, de maneiras diferentes, inclusive por meio das nossas dificuldades. Então nós podemos sim colocar diante de Deus em oração cada fato da nossa vida, cada dificuldade, sabendo que o mesmo Deus que atentou para a aflição daquele jovem discípulo de Eliseu, ele também olha para as nossas vidas, para as nossas aflições e pode transformar pequenas situações corriqueiras em grandes milagres para mostrar que ele ainda é soberano, que ele reina sobre toda a história, que ele reina sobre todas as coisas, que ele é o nosso Deus. E estas situações, então, em que Deus intervém, em que Deus responde às nossas orações, elas não somente nos fortalecem, aumentam a nossa fé, aumentam a nossa confiança, como também servem como testemunho para aumentar a fé e a confiança dos nossos irmãos, os nossos irmãos de jornada, de caminhada, como aqueles jovens com certeza comemoraram e celebraram o agir de Deus naquela situação específica do machado. Então nós podemos nos alegrar diante de cada pequeno milagre, como se existissem pequenos milagres, mas vamos chamar assim, diante de cada milagre, diante de cada agir de Deus, de cada oração respondida, nós temos uma oportunidade para glorificar a Deus, para nos edificarmos mutuamente, para nos firmarmos ainda mais na fé e permanecermos aí firmes na nossa jornada, no nosso serviço a Deus, sabendo que dificuldades virão, fazem parte aí da nossa vida, mas nós temos um Deus que caminha conosco e que é fiel àqueles que o servem, que o amam, que o buscam
e que assim nós possamos ser diante do Senhor e continuarmos firmes na realização da obra que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Quero te convidar a orar comigo nesse momento, aí onde você está, e vamos mais uma vez reiterar a nossa confiança no mesmo Deus que agiu e tem agido ao longo de toda a história, abençoado e sendo fiel a todos os seus servos. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, por cada milagre, ó Pai, por cada grande feito, por cada obra, Pai, que o Senhor registrou na tua palavra, para que isso, Pai, realmente aumentasse a nossa fé, nos fizesse conhecer o Senhor, a tua grandeza, a tua soberania, a tua fidelidade, Senhor. Nós somos gratos porque podemos ler sobre estas coisas, mas também porque podemos experimentar. E como temos visto, Senhor, os teus milagres, o teu agir, cada oração respondida, ó Deus, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, ao longo de toda a história, Pai, da igreja, nós vemos o teu cuidado, o teu amor, nós vemos que tu és um Deus fiel. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, aumenta a nossa fé, a nossa fidelidade a Ti, como o Senhor é fiel a nós. Que nós possamos responder à Tua fidelidade e permanecermos firmes no propósito de servir ao Senhor, de caminhar contigo, de realizar a tua obra, sabendo que as dificuldades fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa jornada, mas tu és um Deus fiel, um Deus de perto, um Deus que ouve, um Deus que está pronto realmente a intervir em cada situação, em cada uma delas, assim como nós colocamos, Pai, diante do Senhor, assim como aquele jovem colocou diante de Ti, Eliseu agiu naquele momento por fé, que nós possamos ter essa mesma fé e saber que o Senhor está conosco em todo o tempo, em toda a nossa jornada, e que possamos nos alegrar nisso, ter realmente gratidão e forças para continuarmos servindo ao Senhor como o Senhor deseja. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa comunhão contigo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, repleta da presença de Deus. Continue colocando suas orações com confiança diante do Senhor, porque Ele é um Deus que realmente age em favor dos seus. Que Deus te abençoe.